A origem dos micronautas. Antes da gente começar, você pode se inscrever no canal e curtir o vídeo. Não se esqueça disso. Bem, o episódio de hoje é a origem dos micronautas. Os micronautas apareceram pela primeira vez em 1978 em uma revista própria, The Micronauts. They came from inner space. Eles vieram do espaço interior. Essa primeira história foi publicada no Brasil em 1985, na revista Heróis da TV, número 73. A capa de Heróis da TV, ela pegou praticamente toda a capa da edição número 1 da revista dos Micronautas, em que aparecem os protagonistas, ou pelo menos alguns deles, né, e o grande vilão. Uma coisa interessante dessa capa é a seguinte: a capa ela tem alguns aspectos similares com um dos cartazes de divulgação de Star Wars, né, Uma Nova Esperança, né, ou o episódio 4, que foi lançado em 77, um ano antes dos Micronautas surgirem. Então a gente tem no fundo da capa dos Micronautas, em tamanho maior, a gente tem a cabeça do Barão Karza, que é o grande vilão. Aí no cartaz de Star Wars a gente tem a cabeça do Darth Vader. Né? Aí em primeiro plano, na capa dos Micronautas, tem o comandante Arturus Han disparando a sua pistola, né, para o alto. E aí a gente tem na capa do filme, do Star Wars, tem o Luke Skywalker, que está com uma arma, que pode ser uma espada ou uma pistola, que está disparando um feixe de energia, tanto na vertical quanto na horizontal, que não tem nada a ver com o sabre de luz. Então, na verdade, quem fez esse cartaz parece que não está muito familiarizado com o conceito do filme, ou não explicaram para ele. Mas ele está ali, o Luke Skywalker, ocupando uma posição quase central, né, meio deslocada do centro ali. E aí tem a Princesa Leia, que está abaixo do Luke. E se observar a posição que a Princesa Leia está, a maneira como a perna dela está, a perna direita, ela é parecida com a posição da perna esquerda da marionete, que está ao lado do comandante Arturus Han. Bem, quem que é o Arturus Han, a marionete e o Barão Karza e os demais a gente vai saber em seguida. Mas é interessante observar que é possível perceber algumas influências diretas de Star Wars na concepção dos micronautas. Bem, a primeira história ela tem como título Homeworld. Na verdade, a primeira história é dividida em capítulos. Então, o primeiro capítulo da primeira história chama Homeworld, Mundo Lar. E aí nós temos a seguinte situação. Olha só como é uma história bem diferente, né? Não tem nada a ver com Star Wars. Né? A gente tem um planeta em que temos rebeldes que estão ali fugindo de uma força imperial. Né? Então nada parecido com Star Wars. O primeiro quadro, página inteira, é uma fuga de dois irmãos que são príncipes. A gente também tem em Star Wars dois irmãos que são protagonistas da história, né? Que é o Luke e a Leia, só que eles só descobrem isso mais tarde. Então, outra coincidência aqui. Mas a história começa, no capítulo 1, Homeworld, com a fuga de dois príncipes e o seu séquito de uma tropa de elite que a gente vai descobrir quem é em seguida. Bem, esses príncipes são a princesa Mari e o príncipe Argon. Então, eles são os líderes dos rebeldes nesse mundo lar.
né? E eles estão lutando contra o Barão Karza. Então a história começa com uma fuga deles, em que quase todo o pessoal deles é morto, né? Poucas pessoas sobrevivem, né? Na verdade eles acabam dando a vida para salvar os príncipes. Bem, quando eles chegam num refúgio, um local seguro, a princesa Mari ela é recepcionada por um pequeno robozinho, o Microtron. O Microtron, na história, ele é um robóide pessoal, né, que funciona como o bobo da corte, tutor, servo e guardião da princesa Mari. Aqui tem outra coisa interessante aqui sobre as similaridades, né, de Micronautas e Star Wars. Porque a princesa Leia também tem um robozinho pequeno, né, que acaba funcionando como ajudante dela, que é o R2-D2. Na verdade, na Star Wars Nova Esperança, né, o começo da história, a princesa Leia ela é capturada pelo Darth Vader, mas antes disso ela conseguiu mandar uma mensagem pelo R2-D2 para o Obi-Wan Kenobi. Só que no meio do caminho, o R2-D2 e o C3PO encontram o Luke Skywalker. Mas então temos aqui duas princesas que têm dois robozinhos. A diferença é que o R2-D2 ele não fala em linguagem humana. Ele emite uns barulhos que inexplicavelmente o seu companheiro C3PO entende. Mas o Microtron ele fala em linguagem humana, claro. Essa é a diferença. O R2-D2 ele tem, ele se desloca com rodinhas, né? Ele tem três pés, no qual ele desliza. O Microtron ele tem lagartas, como se fosse um trator. E outra coisa, assim, o R2-D2 ele utiliza, né, as próprias pernas como braços, como se fossem as mesmas coisas, enquanto o Microtron tem isso independente. O Microtron tem braços longos com pinças. Bem, aí nós temos o seguinte: o refúgio dos rebeldes ele é atacado, a princesa Mari consegue fugir, mas o seu irmão, o príncipe Argon, ele é capturado. E esse ataque é liderado pessoalmente pelo Barão Karza e pelo príncipe Shaitan. Então o Barão Karza, na sua primeira aparição na história, ele aparece como um centauro. Então ele está metade humano, metade cavalo. E mais tarde na história descobre que ele pode modificar a sua forma, né, graças a um dispositivo que ele mesmo criou para fazer mudança de corpos. Mas esses aqui são os dois grandes vilões da história. Em Star Wars a gente também tem uma dupla de vilões. Tem o Imperador Palpatine e tem o Darth Vader, que é o seu braço direito. Aqui a coisa meio que se inverte, pois o cara de armadura negra, ele é o principal líder, né? Em Star Wars quem é o líder é o Imperador Palpatine. Aqui o representante de uma espécie de realeza aqui, de monarquia, ele na verdade ele é o braço direito. O Barão Karza ele foi um dia um cientista-chefe superintendente do Banco de Corpos do Mundo Lar, né? O Barão Karza tem oferecido a imortalidade ao microverso através desse banco de corpos. O que ele faz? Ele captura, né, pessoas, né, os rebeldes eles servem como novos corpos para pessoas que podem pagar. Então as pessoas que querem viver para sempre, conforme vão envelhecendo, elas compram corpos jovens. E o Barão Karza transfere a mente dessas pessoas para esses corpos. E assim as pessoas elas ganham imortalidade. É claro que isso tem um preço. O preço é ter a total e completa subserviência a ele. E ele consegue isso, né? As pessoas abrem mão da sua liberdade, na verdade, a elite do planeta, né? Aqueles que podem pagar para ter corpos novos, eles financiam o Barão Karza. O visual do Barão Karza, né, a gente percebe que tem muita similaridade aqui com o Darth Vader, né? Ele usa uma armadura negra, um elmo meio assustador,
Então tem aqui, né, uma inspiração evidente na sua concepção visual. E o seu aliado, o príncipe Shaitan, ele é um traidor. Ele roubou o trono do seu irmão, o príncipe Acólito. E ele forçou a raça dos acólitos, uma raça de guerreiros, a submeter ao Barão Karza. Aí os acólitos transformaram na tropa de choque da guerra do Barão Karza para dominar o microverso, que é esse universo no qual a história se passa. Não é o nosso universo. É um outro universo no qual o tamanho das coisas em relação ao nosso está num tamanho micro. Então, né, então a relação de escala desse universo para o nosso é de um micro. Bem, aí a primeira parte então ela se conclui com a apresentação do príncipe Argon e da princesa Mari e a captura do príncipe Argon. E aí com a aparição no final do Barão Karza e do príncipe Shaitan. Aí tem o segundo capítulo da história, que é Homecoming, né, chegada ao lar, em que nós vemos uma nave que está chegando ao mundo lar e ela está aparentemente sendo recepcionada por uma guarda de honra, que são o exército do Barão Karza. Essa nave ela está sendo conduzida pelo comandante Arturus Han, que está pensando que ele está sendo recebido como um herói. Então ele está chegando bem contente, vai abrir a sua nave, só que ele é surpreendido porque esse pessoal aí não veio para receber ele como herói. Eles já apontam a arma para ele assim que as portas da nave se abrem. Bem, mais coincidências com Star Wars. Se você olhar a nave do comandante Arturus Han, o HMS Endeavour, ela é muito parecida com a Millennium Falcon, né, que é dirigida pelo Han Solo e pelo Chewbacca. Então, se observar a arquitetura da nave, né, você tem um disco, né, no qual existem na parte frontal uma espécie de par de pinças, né, que são pontes ali, que se estendem, e na HMS Endeavour também tem alguma coisa similar, embora tem uma pequena diferença, mas existe uma relação aí visual. Bem, e quem é o comandante Arturus Han? Né? O comandante Arturus Han é o único tripulante humano dessa nave, né? Porque o seu companheiro Biotron ele é um robô. Né? E o comandante está voltando ao seu planeta depois de 1000 anos. Ele saiu numa viagem de exploração pelo espaço durante 1000 anos. Como é que ele conseguiu sobreviver? Né? E ele parece jovem, né? Como que ele conseguiu viajar por 1000 anos e sobreviver? Bem, o comandante Arturus Han ele é um dos primeiros micronautas, que seriam os astronautas do microverso. Né? Então, ele, na verdade, teve mais de um micronauta que foi despachado, né? E ele conseguiu viver 1000 anos porque ele ficou em animação suspensa. Então, ele foi congelado. Né? Por isso que o corpo dele foi preservado. Né? Na verdade, o Biotron, o robô dele, é que servia de guia nas suas explorações. E quando ele retorna ao seu mundo lar, é muito diferente do que ele conhecia. Né? Mas como é que ele fez essa exploração se ele estava em animação suspensa? Graças à tecnologia da nave, ele sondou telepaticamente o desconhecido. Embora o seu corpo estivesse inerte, a sua mente ela podia ter acesso aos aparelhos da nave. Foi assim que a mente dele viveu 1000 anos, enquanto o seu corpo viveu poucos anos. O seu companheiro Biotron, ele é de uma série de robôs, a série 6000, série de robóides pensantes. Só que nesses 1000 anos ele se tornou um robô obsoleto, né? Porque em 1000 anos a tecnologia evoluiu bastante. Então ele volta para sua casa, né, como uma tecnologia obsoleta. Ele não gosta disso. Bem, o que acontece? Né? O comandante Arturus Han é recebido a tiros, mas ele não é morto. Ele é só deixado desacordado, ele é preso, ele é levado para uma prisão onde ele conhece algumas outras pessoas que a salvam, né, de ser
trucidado por outros encarcerados. São esses dois, o príncipe acólito e o inseto. O príncipe acólito, um guerreiro de armadura, e o inseto parece um tipo de inseto humanoide. Ele parece um gafanhoto. Ele tem um elmo que dá uma aparência a ele maior de um gafanhoto, mas quando ele tira também o seu elmo, né, os seus olhos são olhos de inseto, e ele tem antenas. E quando ele fala, ele emite um som, né? Ele tem um tique que se repete quando ele fala. E aí ele conta para o comandante Arturus Han, né, que o comandante Arturus Han ele fica surpreso de ver alguém da raça do inseto, que são os insetívoros, no seu planeta, porque ele conheceu os insetívoros nas suas viagens, né, na sua exploração de 1000 anos. Ele está espantado eles terem alcançado o mundo lar, mas o inseto explica que durante os 1000 anos que o comandante Arturus Han estava viajando na velocidade próxima da luz, foi descoberto uma tecnologia que permitia o transporte imediato entre mundos, né? Então o comandante Arturus Han ficou obsoleto, né? A sua exploração acabou ficando obsoleta. Bem, quem são esses dois, né, que o comandante Arturus Han conhece na prisão? Né? O acólito, ele é o herdeiro por direito do trono do reino dos acólitos. Né? O nome verdadeiro dele é impronunciável, a face dele nunca foi vista, e ele luta com ferocidade espartana para recuperar o trono roubado por seu irmão. Ele nunca se submeteria ao Barão Karza, né, que ajudou o seu irmão a tomar o trono. O inseto, ele é um ladrão mestre da raça dos insetívoros, é mal-humorado, mais destemido, e é um guerreiro galáctico que está em casa com qualquer tipo de arma. Bem, na prisão, eles observam uma espécie de entretenimento, porque na verdade eles estão numa prisão que faz parte de uma espécie de coliseu, de uma arena, em que os prisioneiros serão lançados em jogos mortais para divertirem, né, a elite do mundo lar, né, que também serão assistidos pelo próprio Barão Karza. E aí eles veem o Microtron, que ele está aparentemente manipulando uma marionete gigante, né? Mas na verdade aquela não é uma marionete, não é uma boneca, é a Princesa Mari. A Princesa Mari, ela assume uma nova identidade, né, de marionete. E nesse ponto da história, né, a gente descobre que ela não somente perdeu seu irmão capturado pelo Barão Karza, né, anteriormente eles já tinham perdido os pais deles, né, que foram mortos pelo Barão Karza em um golpe de Estado. Então a realeza foi destronada pelo Barão Karza. E a Princesa Mari, ela quer vingança, né, ela quer não só recuperar o seu trono, como se vingar do Barão Karza. O que ela foi fazer, né, na prisão? Então, é que ela está, na verdade, ela está ajudando em um plano para libertar os seus aliados, né, que se encontram o inseto e o príncipe acólito. E também o comandante Arturus Han, que acabou de voltar para o mundo lar. Aí começa o capítulo 3, que é a fuga. Então, o Barão Karza, o príncipe Shaitan e um sacerdote das sombras, eles estão assistindo aos jogos que vão começar, né? Os prisioneiros vão ser lançados na arena para a morte, assim como as pessoas em Roma, né? Os prisioneiros eram lançados na arena para serem devorados pelos leões ou morrerem em batalha, no caso dos gladiadores. E aí nós temos esse personagem aqui, né? O sacerdote das sombras, que está ao lado entre o príncipe Shaitan e o Barão Karza, né? E ele fala o seguinte, enquanto está conversando entre os dois, né? Que o povo, ele tem o que eles querem ali: imortalidade, saúde perfeita e uma religião que responde qualquer preocupação, né, qualquer questão, né? E um programa sem fim de entretenimentos. Então ele meio que está resumindo ali como que o Barão Karza, ele controla o planeta, né? Como que ele evita, né, mais rebeliões além do que aquela que é liderada pelos herdeiros destronados, né?
porque ele oferece para a elite a imortalidade, né, que eles vivam sempre jovens. Uma religião que ainda não entende muito aqui, mas parece que simplesmente as respostas estão nessa religião. Então as pessoas não têm o porquê duvidar ou viver angustiadas. E elas têm diversão. Então o Barão Karza ele usa a fórmula romana, né, o pão e circo. Você dá comida e diversão para o povo e ele fica sob controle. Esse sacerdote da sombra, na verdade, faz parte de um grupo, né, de sacerdotes que apareceram 1000 anos atrás. Parece que tudo acontece 1000 anos atrás. Né? O comandante Arturus saiu do mundo dele de exploração e também esse pessoal apareceu coincidentemente quando ele foi embora. Esses sacerdotes eles se aliaram ao Barão Karza e asseguraram que a religião deles ajudaria a ciência do Barão Karza a capturar os corações e mentes do microverso. O Barão Karza parece que ele estava inseguro de si mesmo e aceitou essa ajuda, pensando que poderia se livrar desses sacerdotes no momento apropriado. Mas passaram-se 1000 anos e esse momento não chegou, né? E parece que o Barão Karza não consegue entender como é que essa força que ele acha inferior à sua própria ciência continua ainda exercendo poder. Bem, então, durante os jogos, em que uma máquina de guerra ela começa a massacrar os prisioneiros na arena, o príncipe acólito ele explica que ele tem a função de proteger o comandante Arturus Han e que não entende por quê. E o acólito fala o seguinte, que o comandante Arturus Han é o fator X, é algo que o Barão Karza teme. Por isso que eles vão salvá-lo e vão tirá-lo dali. E aí no meio da fuga, então, juntam-se, né, o príncipe acólito, o inseto, a princesa Mari, o Microtron e o comandante Arturus Han, eles vão para a nave do comandante Arturus Han. E no meio do caminho, a princesa Mari ela fala uma expressão, Dalan e Sepsis, né, que chama a atenção do comandante Arturus Han. Porque Dalan e Sepsis eram os pais do comandante Arturus Han. Né, e eles foram uma das primeiras vítimas do Barão Karza. E aí os nomes deles acabaram virando símbolo de resistência, por isso que a princesa Mari ela pronuncia esses nomes. Né? É quase como se estivessem invocando deuses. Bem, a fuga acontece, mas parece que o Barão Karza não está muito preocupado. Né? Parece que ele estava esperando que a fuga acontecesse, ele tem algum plano. Até o príncipe acólito ele desconfia porque que eles pararam de persegui-los. Eles embarcam na nave, na HMS Endeavour, e começam a fugir. Mas aí uma força, né, uma esquadrilha de naves do Barão Karza começa a persegui-los. E aí que a história termina, porque o comandante Arturus Han vai ativar um dispositivo da nave para tentar escapar dos seus perseguidores, e isso vai levá-los até um lugar que eles não esperavam, e que talvez isso faça parte dos planos do Barão Karza. Então é assim que se inicia a saga dos Micronautas. E se você quiser saber o que acontece depois, você pode continuar assistindo os próximos vídeos.